Quem trouxe Bíblia, abra em Gênesis capítulo 21. Você que está acompanhando em casa. Gênesis 21, nós vamos ler a partir do verso 9. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ele dera a luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de ar, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Só até aí. Vamos orar? Senhor, que essa palavra seja viva e eficaz. Não saia dos meus lábios nenhuma palavra de persuasão humana, mas palavra vinda do teu trono, Senhor meu Pai. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Queridos, vejam, esse trecho da palavra de Deus, por vezes, nos parece meio complicado. Na realidade, existem muitos e muitos textos que eu demorei muito tempo para entender, e alguns outros eu nem entendi, espero um dia entender, revelado pelo Espírito. E eu acho que vai ter alguns que, na realidade, eu vou ter que conversar com o Senhor um dia na glória, para Ele falar assim: olha, o que quer dizer isso aqui? Me explica, que eu não estou entendendo. No caso, se fôssemos fazer uma análise do capítulo 15 até o 21 de Gênesis, nós encontraríamos algumas respostas, inclusive para entendermos toda a história da formação do povo árabe e a razão de um povo que vive há tanto tempo no deserto. Mas, no caso, uma análise teológica profunda definitivamente não é a minha intenção hoje, pois hoje é Dia das Mães. Eu queria olhar para esse trechinho da palavra do Senhor e tentar entender, se é que é possível, o coração de uma mãe desesperada, e ver Deus agindo nessa história. Note, os vales mais profundos que atravessamos, dentre os tantos problemas que vivemos na vida, os mais terríveis são aqueles que envolvem a nossa própria família, especialmente os nossos filhos. E todo mundo que é pai aqui sabe muito bem daquilo que eu estou falando neste momento. Quando a nossa casa está sendo abalada, o vale profundo é uma situação difícil aos nossos filhos, aí nós nos sentimos os piores lugares da face da terra. E a situação, sem medo de errar, a situação é tremendamente mais difícil para uma mãe. É interessante que mãe
salvo exceção, e eu estou falando mãe, eu não estou falando só a genitora, é um ser extraordinário. E para os homens, por vezes, é difícil demais entender, por mais que amemos os nossos filhos, o quanto a proporção é diferente para uma mãe. Na realidade, eu acho que não é nenhuma questão de proporção, mas é de qualidade. Tipo assim, eu não sei, mas na palavra de Deus, a única vez que vemos o Senhor comparar o seu amor, Ele utiliza para comparação um amor de mãe. Em Isaías 49:15, o Senhor diz assim: pode uma mãe esquecer-se do filho que mama, de maneira que não se compadeça do seu filho no seu ventre? Mas ainda que algo tão difícil aconteça, diz o Senhor, eu jamais me esquecerei de ti. Eu acho que pelo fato do Senhor compartilhar esse mistério, na realidade esse milagre da formação de cada filho com a mãe, assim como descrito no Salmo 139, é o que o amor de mãe ele é tão maravilhoso. Veja que lá no Salmo 139, verso 13, o autor escreve assim: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. É como, dá para entender que é como se fosse uma coautoria ali, é algo fantástico. O texto que lemos nos mostra uma mãe e seu filho que se encontravam no fundo do vale do desespero. O que pode levar uma mãe ao desespero? A angústia da alma. Essa é uma pergunta para essa noite. Tenho quase que certeza que uma das coisas que faz uma mãe ficar desesperada, angustiada, é o sentimento de impotência, muitas vezes, em tentar proteger os seus filhos e não conseguir. Quando você se sente impotente de proteger, cuidar, cercar e impedir o sofrimento venha, aí muitas vezes bate esse desespero, tal qual a gente pode talvez notar em Agar. Pois bem, era justamente isso que estava acontecendo com Agar, em relação ao seu filho Ismael. Ela estava angustiada, alguns sentimentos certamente convulsionavam o seu coração. Você bem provavelmente conhece a história, sabe que Sara, lá no capítulo 16 de Gênesis, ele faz uma proposta indecente, e mais indecente ainda foi Abraão que aceitou a proposta, quando disse mais ou menos assim: olha, já que eu não posso ter filhos, e Deus prometeu que faria de você uma grande nação, ela queria dar uma ajudadinha para Deus, né? Tome a minha escrava, tenha um filho com ela, o filho dela vai ser nosso filho. E Abraão caiu nessa conversa. Aquela criança, Ismael, nasceu, cresceu, e a essa altura, retratada no texto, ele não era mais uma criança, ele devia ter entre seus 16 e 17 anos. E Isaac mais ou menos por volta de 3, 4 anos de idade. O texto sagrado nos diz que Ismael caçoava de Isaac, e Sara ouviu e ficou muito brava. Talvez ela tenha ficado enciumada e disse: olha, esse menino não pode ficar mais nessa casa, essa escrava não pode ficar mais nessa casa. E a conclusão é clara: mandou embora Agar e o filho Ismael. Esse é o pano de fundo. Dá para imaginar muitas vezes a frustração de Agar. Eu posso até ver aquela mulher olhando para o odre de água vazio, e ela provavelmente pensou: eu não consegui trazer água suficiente. E aí ela olhou para o rapaz, que era seu filho, um rapazinho dos seus 17 anos, e concluiu: ele está exausto, ele vai morrer. E então, seu desespero, ela não consegue nem olhar para aquilo que está acontecendo. Ela disse, ela se afasta, deixa o filho aí, vai adiante. O texto aponta que ela simplesmente chora.
É isso que nós vemos no texto. Quem é pai aqui, e principalmente mãe, sabe que muitas vezes nós temos sentimentos que nos dão insegurança, principalmente quando temos filhos pequenos. Nos vemos pensando do tipo, será que eu vou ser capaz de proteger em tudo e cuidar de tudo? Veja, é o mesmo sentimento que às vezes algumas mães de filhos adolescentes, de filhos jovens e até de filhos adultos sentem. E às vezes a gente conversando com elas, elas dizem, e agora? Essa é muitas vezes a expressão que a gente ouve dos lábios de uma mãe. Olha só, eles estão seguindo certo caminho, eu estou vendo que não vai ser boa coisa, mas o que eu posso fazer? E agora? Eu acho que é o mesmo sentimento de Agar, sentimento de impotência. Eu não consegui proteger o meu filho. Agora, preste atenção, entenda uma verdade. A Bíblia vai nos mostrar que verdadeiramente a gente nunca vai conseguir proteger em todas as coisas os nossos filhos. Que eles vão ter que aprender a viver a sua vida. E o melhor que a gente pode fazer é ensiná-los a eles andar sozinhos. Por mais que a gente queira, a gente vai sempre esbarrar nos limites, inclusive da nossa própria existência. Nós não vamos estar aqui todo o tempo, a todo minuto. Essa mãe estava tentando tudo o que ela podia para proteger, para guardar seu filho nessa hora tão difícil. Penso que ela estava quase que arrastando o menino pelo deserto. Eu acho que eu fico imaginando essa cena, quase carregando no colo, se pudesse, mas ela não podia. Nós já estamos falando de um meninão de 17 anos. E essa história nos mostra que a gente não pode e que a gente vai esbarrar sempre nos nossos próprios limites, mãe. Entenda, mãe, por mais que você queira, você não consegue arrastar seu filho pelo deserto. A gente tem simplesmente que ensinar, mostrar o caminho e ser muitas vezes tão somente a porta aberta para um resgate. É isso que nos resta. Entenda, apesar de todo o cuidado, de todo o carinho, os seus filhos vão passar pelos desertos da vida. É impossível a gente evitar isso. E você não vai conseguir poupá-los, e nem sei se você deve poupá-los. Essa é uma questão muito séria. Você muitas vezes deve limitar-se a estar ali como um refúgio da graça de Deus, como uma porta aberta para a restauração, como quem intercede, como quem clama, e se for preciso, chora na presença do Senhor por eles, porque este sim, Deus tem poder de caminhar com eles e de fazê-los viver uma experiência nova e transformadora. Você não, mãe. Você não consegue. Ou seja, esse texto me ensina sobre esse desespero que às vezes vai no coração de uma mãe, muitas vezes no coração de um pai. Ele acontece porque a gente esbarra nos nossos próprios limites. Mas então, por que vem ao coração da mãe esse desespero? Essa é uma pergunta que a gente poderia fazer para o texto. Em primeiro lugar, entendo que esse desespero acontece porque a gente muitas vezes não entende o método de Deus se revelar para os nossos filhos. Sabe, como Deus está revelando para os nossos filhos. Às vezes a gente não compreende isso. Queridos, se nós bem observarmos os textos sagrados, veremos que a partir do capítulo 16, certa vez Agar, grávida, fugiu de Sara. E justamente no deserto achou o anjo do Senhor junto a uma fonte. No caso, o anjo do Senhor pergunta, de onde vens e para onde você vai? E ela responde
sabe, que ela estava fugindo da sua senhora, quando o anjo determina que ela volte, e ainda naquele momento lhe faz uma promessa a respeito da sua descendência. Diz assim: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. E ainda diz qual deve ser o nome do menino que ela carregava no ventre. Concebestes e darás à luz um filho, a quem chamará Ismael. É interessante perceber pelo texto que lemos que o coração de Agar era um coração que estava voltado para o seu filho tivesse socorro naquele momento, talvez assim como ela um dia tinha vivido. Ou seja, um dia no meio do deserto, sozinha, grávida, ela é encontrada pelo Senhor. E o Senhor faz essa revelação maravilhosa. A gente fica se perguntando, por que que isso aconteceu e por que isso estava acontecendo? Não está no texto, mas acho que era como se Deus estivesse dizendo para Agar, nesse momento do capítulo 21. Olha, Agar, um dia lá no passado eu vi a tua aflição, eu te visitei com a minha graça, eu coloquei entre eu e você um sinal, você estava para conceber Ismael, eu disse para você, já escolhi o nome desse menino, eu vou colocar o seguinte nome, o nome dele é Ismael, que quer dizer Deus ouve. Eu acho que Deus estava falando mais ou menos assim nesse momento. Olha, este foi um sinal entre eu e você. Deus ouve, Deus está ouvindo a oração que você está fazendo, o teu choro. Foi nesse dia que você descobriu que eu sou o Deus que vive. Não sou apenas o Deus que escuta, mas o Deus que vê, o Deus que ouve. Você se lembra disso? É como se ele tentasse puxar a memória de Agar. No lugar do nosso encontro, você colocou o nome daquele lugar. E o nome em hebraico, traduzido do lugar que Agar colocou, era Poço do Deus que vive e vê. Ou seja, agora hoje, nesse momento, Deus está falando para Agar: quero que o seu filho descubra que o nome dele é verdadeiro. Eu sou o Deus que ouve, por isso, Agar, hoje eu estou ouvindo o menino e não o seu choro. Você parou para pensar nisso? Não é um menino que chora. O menino é colocado sentado e a mãe chora. Toda a fala do texto é em cima da mãe, de Agar. Mas Deus ouve o menino. É o nome dele. Deus que ouve. Perceba que esse texto vai todo o tempo falar. Agar está conversando, Agar reclamando, Agar está colocando, e Deus responde pelo anjo a Agar dizendo: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde ele está. Veja, é como se Deus estivesse dizendo: agora eu estou cultivando no coração do seu filho a mesma experiência que eu cultivei no coração anos atrás. E ele vai viver agora uma experiência, ele vai viver agora uma experiência comigo. Nesse lugar ele vai descobrir que Ismael, o nome dele, é verdadeiro, porque eu sou o Deus que ouviu a sua voz. Por isso, a coisa que eu mais peço a Deus é que os meus filhos tenham uma experiência verdadeira e pessoal com Deus. Um encontro. Não é coisa da gente de ouvir falar. Ah, meu pai me disse, minha mãe me disse. Não. Eles precisam ter um encontro com Deus. Nós, como os pais, às vezes ficamos angustiados quanto aos desertos que se abatem sobre a vida dos nossos filhos. Mas nós não lembramos que foi justamente num deserto que tantos nós descobrimos quem é o Senhor. Tenho certeza que eu posso olhar aqui pessoas que eu conheço e eu sei que o Senhor se manifestou foi no deserto. Foi no deserto que ele se mostrou, foi no deserto que ele apareceu.
Sabe, nós ouvimos há alguns dias atrás o testemunho do André e da Carol, daquilo que o Senhor fez com o Estevão. Foi no deserto que Deus se manifestou. E muitas vezes os nossos filhos precisam passar pelo deserto para eles ouvirem esse Deus que ouve, esse Deus que nos ouve. Nós por vezes nos esquecemos que Deus usa processo, às vezes para mexer com o nosso coração e para revelar a sua graça à nossa vida. E às vezes nós estamos olhando os desertos que estão acontecendo na vida dos nossos filhos e nós não estamos entendendo o método de Deus. E olha que nem sempre nós vamos entender. Eu muitas vezes não entendo. Mas nessa hora Deus está nos desafiando a confiar a vida dos nossos filhos a Ele. Mesmo que a gente não esteja entendendo. Mesmo que a gente não saiba o que está acontecendo. Note, esse talvez tenha sido o maior ensino de Abraão nesse texto. Quando a gente vai lendo, o versículo 11 vai ver que quando Sara disse para ele, mande embora o menino, ele não gostou dessa ideia. O versículo 11 diz que pareceu isso muito penoso, ou seja, em outras versões diz assim, muito duro aos seus olhos. No hebraico, a expressão neste momento é, ele tremeu violentamente. É como se aquele negócio tivesse sido um chacoalhão na vida de Abraão. Olha, é isso que está acontecendo. Não dá, não tem jeito. Até a hora de Deus disse para ele, faça isso. E eu fico tentando imaginar, não está no texto, mas meu Deus, faça em cima da minha promessa. Nesse momento Deus revela para Abraão aquilo que ele já havia falado para Agar. Olha o que está no verso 12 e 13. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também, do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Queridos, assim como um dia Abraão levaria Isaque sobre um altar, ele estava colocando Ismael sobre o altar de Deus nesse momento. Acredito que o pai da fé estava dizendo no seu íntimo, Senhor, eu não estou entendendo, eu não sei o que o Senhor está falando, eu não sei o que o Senhor está fazendo, sabe? Mas eu sei que o Senhor tem um projeto, eu pura e simplesmente vou acreditar nesse projeto que é do Senhor, então vou cumprir aquilo que o Senhor está falando. Mãe, eu quero dizer de maneira especial para você hoje que eu não sei qual o método que Deus vai usar para salvar os seus filhos. Eu não sei. Eu quero dizer para você que às vezes a gente não vai entender os métodos de Deus. Eu quero dizer para você que às vezes a gente vai olhar para esse negócio e dizer, Senhor, isso está muito esquisito. Se eu pudesse colocar o meu dedinho, eu faria assim, eu faria assim, eu faria assim. E Deus vai dizer assim, você quer estragar? Põe o dedinho, você vai estragar tudo. Sabe, pai e mãe, vocês já perguntaram quantas vezes vocês já estragaram as coisas porque colocaram o dedo? Quantas e quantas vezes na nossa aflição, no nosso anseio, a gente se intromete em algumas coisas que o que a gente tinha que fazer é ficar quieto e ver Deus trabalhando na vida dos nossos filhos. Mas está doendo, chora junto, só chora junto, mais nada. Deixa Deus trabalhar. É assim na vida da gente. Se não houver habilidade e sabedoria de Deus, a gente estraga, desanda tudo. E Deus está dizendo para a gente, deixa comigo, pode deixar, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou colocar a minha mão aqui, eu vou colocar a minha mão ali, você deve pura e simplesmente confiar. Mãe, às vezes a gente vai ver situações acontecendo, desertos vindo, e o que a gente deve ser é
aquele referencial de amor, aquele referencial de graça, mas entender que no meio desse deserto, Deus está querendo marcar a existência dos nossos filhos, dos nossos queridos, com aquela expressão de verdade: eu sou aquele que ouve. E aleluia por isso. Sabe, não é você procurar a Deus em nome deles, é eles aprenderem a procurar a Deus. Vocês estão entendendo? Não adianta a gente um dia falar assim, eles saírem: mas a minha mãe conversava todo dia com Deus. Ah, é, seu safado vagabundo, e você? E você? Sabe? É fato que às vezes não vai, a vida da gente, às vezes vai dar umas raladinhas, sabe? Às vezes acontece isso. Na vida mesmo não tem outro jeito. E a gente não tem como proteger, não tem. A gente tem só que descansar na graça de Deus. Mas então qual é o grande e pior problema nisso tudo que nós vemos? O desespero que vem no coração quando nós não conseguimos mais confiar nas promessas de Deus a favor dos nossos filhos. Amados, como já apontei em Gênesis 16:10, Deus disse para Agar: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Ou seja, Deus disse: Agar, eu vou fazer desse seu filho uma grande nação. Palavra do Senhor, entenda, era uma promessa de Deus. E agora aquela mãe estava dizendo: não tem nação nenhuma, não vai acontecer coisa nenhuma, nós estamos morrendo, é sede no deserto, não tem mais jeito. E Deus está dizendo: olha, continue a confiar na promessa, porque eu sou Deus e eu não minto. Querida mamãe, entenda, aquelas promessas que Deus deu para os seus filhos vão se cumprir. Porque foi Deus que deu. Sabe? E Deus tem compromisso com a sua palavra. Agora eu quero dizer uma coisa para você: se você nunca buscou uma promessa para Deus, para os seus filhos, eu lhe desafio, mãe, a colocar joelho no chão e dizer: Senhor, eu quero ouvir uma palavra a respeito deles. E faça isso, muitas vezes, inclusive antes mesmo dos seus filhos nascer. Sabe? Senhor, como é que vai ser? Peça ao Senhor. Orem, porque Deus tem prazer em revelar os seus desígnios e as suas promessas. Ele tem prazer de comunicar isso para que a nossa vida, a coisa fica gostosa, e a gente, com essas promessas guardadas, a gente começar a acompanhar o crescimento e a evolução deles, olhando para essas promessas. O que Deus tem traçado? O que Deus tem guardado? O que Deus tem guardado para a Catarina? Para o Chico? O que Deus tem guardado para o Rafa? O que Deus tem guardado? Quando a gente ouve isso do Senhor e a gente vai acompanhando, a gente começa a se deliciar. Eu e a Ana temos algumas promessas de Deus para a vida dos nossos filhos, que Deus nos deu muitos anos atrás, e de tempos em tempos, a gente volta para aquelas palavras de Deus, falou, e a gente vai checando, a gente vai vendo e a gente vai concluindo que esse Deus, Ele é simplesmente maravilhoso. Ele cumpre detalhe por detalhe. E olha que eu não estou falando que por vezes não bate uma certa ansiedade. Quantas e quantas vezes a Ana chora em silêncio por causa da dor do Vitor? Chora em silêncio por causa da dor da Ana Carolina? Quantas e quantas vezes? Eu sei disso. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu amo meus filhos, sabe? Mas quando eu vejo no dia a dia o amor da Ana, eu fico com vergonha e fico até constrangido. Porque ela é uma mãe maravilhosa, sabe? E ela fica prestando atenção nesses detalhes.
e muitas vezes ela não está vendo nada. O que ela tem é pura e simplesmente uma promessa. Uma promessa. Então, mamãe, eu queria desafiar você. Pode dobrar joelho e ouve o que o Senhor te fala, porque Deus tem palavra para dizer para você a respeito da tua descendência. Agora, o desespero vem só quando a gente esquece essas palavras, esquece essas promessas, e aí a gente deixa só a angústia e acontecer e tomar conta do nosso coração. Nós ficamos muitas vezes olhando circunstâncias. Por isso, olha para aquilo que Deus já viu e não para aquilo que você está vendo, porque Ele conhece tudo. Então, mãe, você que está aqui e tem promessa e você não está vendo, eu vou falar para você hoje: descansa, simplesmente descansa. Descansa no projeto, descansa no processo, no método de Deus está usando para fazer cumprir as suas promessas. Muitas delas são loucuras para a gente não entende. Sabe, nós entramos em desespero quando a provisão de Deus não estão sendo enxergadas. Nós entramos em desespero quando os nossos olhos estão cegos às provisões de Deus. Quantas vezes o Senhor está trabalhando de modo surpreendente a favor das nossas vidas, das vidas dos nossos filhos, e nós não somos capazes de perceber a provisão. Quantas e quantas vezes chorando, desamparado, quando Ele nunca saiu do nosso lado, Ele nunca nos abandonou. Agar estava chorando a morte de Ismael, enquanto Deus estava dando, primeiro, um arbusto no meio do deserto como sombra. Você já viu esse negócio? Já viu uma coisa dessa? Aquele monte de duna e um arbustozinho no meio do deserto para ter sombra para ele, sombrinha para o filhinho do Agar, no meio do deserto. Isso tudo enquanto Deus mandava o anjo do seu consolo, enquanto havia uma fonte ao seu lado, uma bênção prometida e que ela não conseguia ver. Não é esquisito isso? Agar chorando, desesperada, e Deus já preparou um arbusto para a sombra, mandou um anjo para a consolação, tinha um poço alado que ela não conseguia ver, e uma bênção prometida sendo resgatada, dizendo assim: olha, acorda, eu já falei. Como coisa esquisita, como os nossos olhos também muitas vezes precisam ser abertos. Como nós temos essa tendência de não enxergar aquilo que é provisão de Deus para a nossa vida. Quantas vezes a gente está entrando em desespero simplesmente porque a gente não consegue ver Deus está fazendo naquele momento. Sabe por que isso acontece? É porque muitas vezes nós estamos pedindo a Deus aquilo que pensamos ser a solução. E não somos capazes de ver que Ele já colocou em nossas mãos para a solução. Sabe? Amados, vejam, os planos de Deus, eles eram tão perfeitos, que eles nunca mais saíram do deserto. A Bíblia vai dizer que de Ismael surgiu uma tribo imensa, que vai ser a nação árabe, vai continuar lá, e continua lá até hoje, porque a gente não é capaz de enxergar a provisão de Deus, que já tem colocado à nossa disposição. Sabe, às vezes eu fico pensando, como que Satanás gosta de mexer nessa área da nossa vida, como ele gosta de mexer no nosso coração, para que a gente esteja sempre decepcionado com Deus, a gente esteja sempre se sentindo abandonado por Deus, para que a gente nunca enxergue o milagre, quando os milagres acontecem todos os dias. Todos os dias. Sabe? Agora é importante observar a simplicidade da fala do anjo de Deus. Primeiro ele colocou em Agar, as duas primeiras palavras foram dirigidas para a mãe. Ele disse lá no verso 17 e 18, não temas e ergue-te, ou seja, levanta-te. Duas palavrinhas que querem dizer, olha,
não entra em desespero. Confia na promessa que o Senhor já te deu. Quando disse ergue-te, ele estava dizendo: não desista, continua, vá em frente. Perceba que a primeira palavra da consolação foi dirigida para a mãe. Mãe, olhe, confie nas promessas do Senhor. Eu sei que tem mãe aqui que muitas vezes tem promessa e olha a circunstância, não está vendo nada, e inclusive está muito longe, e está doendo, né? E não sabe quando é que vai ser. Só lembra quem é que deu a promessa. Quem é que falou. Sabe? E faça como Abraão, o pai da fé. Simplesmente descansa. Simplesmente descansa. Depois Deus muda o foco. O anjo muda o foco em direção ao menino. Ele diz para Agar, para a mãe: levanta o rapaz. Ele vai dizer: segura-o pela mão, como se dissesse: orienta ele. Continua orientando. Mãe, entenda, nós não podemos proteger os nossos queridos para sempre, mas nós podemos guiá-los. Nós podemos orientá-los. Enquanto vivemos, podemos ser um referencial de graça. Nem que muitas vezes eles não queiram ouvir. Simplesmente diga. Lembra, o seu Deus é o Deus que ouve. É o Deus que vive. É o Deus que vê. Por isso, entenda, nesse momento Ele está ouvindo, neste momento Ele está vendo, e Ele está vivo e ativo, aleluia, por isso. Ele não perdeu o controle. E eu já vou concluir. O maior ensino para nós, mamãe, é poder descansar os seus filhos na mão de Deus, porque não existe ninguém mais hábil do que Ele para cuidar dos seus. Sabe? Quantas e quantas vezes a gente, conversando com uma mãe, a gente fala assim: entrega teu filho. Puxa, essa expressão assim, entrega o filho, dá a impressão que é abandono, né? Não é, não. Gente, entrega o teu filho na mão do Senhor. Sabe? Quando você vai aprender a entregar na mão do Senhor? A gente tem que entender isso. Pode ter certeza disso. E aí pode ter paz no coração. Sabe? Porque a gente começa a olhar todas essas circunstâncias com os olhos da fé. E a fé é aquela qualidade que Deus nos dá de ver o invisível e trazer à realidade aquilo que não existe. E pela fé, a gente vai ver o que a gente não pode ver. E que os outros ainda também não podem ver. Que as promessas de Deus vão se cumprir. A gente não está vendo, mas a gente toma posse. A circunstância é toda contrária, mas já toma posse. Eu acabei de ler um livro do Robert Tom, O Vinho Novo é Melhor, e ele aprendeu e ensina que quando ele pede algo a Deus, ele pura e simplesmente, a partir do momento do pedido, ele já começa a louvar e agradecer. Por quê? Porque no mundo espiritual ele já tomou posse. Dionísio, é loucura, ele está forçando? Não, ele está agradecendo. Ele não está dizendo o tempo, porque o tempo é de Deus. Ele não está dizendo o como, porque o como vai ser é Deus que decide. Ele não está ditando fórmulas, porque nós somos campeão em achar fórmula, né? Em falar assim: não, Deus, eu quero que seja assim, sabe? E a gente tem que entender que as promessas de Deus vão se cumprir, e a gente traz à realidade pela fé essas misericórdias, graça, a restauração do poder que vem do Senhor. Mãe, eu queria que o desespero não esteja no seu coração, mas que a paz do Senhor esteja, sabe? A paz do Senhor. E eu sei, e não sei por informação humana, mas por aquilo que Deus me fala, que tem mãe aqui com o coração na mão, sabe? Tem mãe aqui angustiada, desesperada.
eu quero te falar para você, simplesmente puxe à memória aquilo que são promessas do Senhor e descansa. Simplesmente descansa. Querida mamãe, saiba aqui uma coisa: se dependesse só da sua habilidade, talvez desandasse tudo. Mas porque depende da misericórdia e da graça de Deus, então você pode contar com ela sobre a sua vida e sobre a vida dos seus filhos. Vamos orar? Senhor, que seja um tempo de alegria, de festejo, de celebração, mas que seja tempo de descanso na misericórdia e na graça de Deus. Pai, nesse dia, Dia das Mães, Senhor, de modo muito especial, eu queria que o Senhor passeasse e tocasse no coração de cada mãe aqui, de cada mãe que nos ouve no seu lar, pela internet, que o Senhor esteja tocando e trazendo a eles, Pai, alento, trazendo a eles graça, trazendo para esse coração, Senhor meu Pai, esperança, expectativa de uma promessa feita, e possa descansar nas promessas do Senhor. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém?